estamos começando. Este é o aquecimento. Este é o aquecimento para a jornada Torne-se Magra. Nós estamos no episódio 119. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Este é o episódio 119 do projeto Torne-se Magra e nós estamos em semana de aquecimento para a jornada Torne-se Magra, que começa no dia 16 de janeiro. Janeiro 2023 é o nosso ano. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Clavinan. Eu sou analista comportamental, especialista em emagrecimento. E eu ajudo mulheres a tornarem-se magras, sem fazer dieta, comendo com liberdade e com prazer. E nós estamos aqui todos esses dias para trazer estratégias para que a gente possa se tornar magra com tranquilidade, com leveza. Ok? Seja muito bem-vinda. Compartilhe essa live com todo mundo que está chegando. Manda um olá, boa noite, boa noite. Vão se chegando, me digam de onde vocês estão falando. O nosso tema de hoje, o tema da nossa noite, da nossa segunda noite, né? Ontem nós tivemos a primeira aula, né? E hoje é o tema da nossa segunda aula. O tema de hoje é como identificar fome física versus fome emocional, né? Este é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, assim, vamos lá, vamos iniciando. Pega o seu papel, a sua caneta. Boa noite. Oi, Mi. Sejam muito, muito bem-vindas. Vão se achegando, vão se achegando. Muito bem. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Vamos lá. Então, assim, ontem, né, nós estamos aqui numa maratona e ontem nós aprendemos, né, na aula de ontem, sobre o jogo do emagrecimento, né? E nesse jogo nós aprendemos que nós temos duas necessidades. Oi, Rose, oi, Ju. Nós temos necessidades físicas e necessidades emocionais. Então, o emagrecimento, ele é um jogo físico e um jogo emocional. E nós entendemos isso na aula de ontem. Nós aprendemos isso. E para vencer esse jogo, a gente precisa avançar. Então, no jogo físico, nós temos fome. Fome é uma necessidade física que precisa de estratégia e de ferramentas físicas para ser suprida. Toda necessidade, ela precisa ser suprida. E aqui a gente vai entender qual é essa necessidade de fome que precisa ser suprida e quais as ferramentas para suprir essa necessidade. Oi, Andressa, sejam muito bem-vindos. Vão ser chegando, vão ser chegando. E também nós aprendemos que o emagrecimento é um jogo mental, um jogo emocional. E a parte emocional, a parte mental desse jogo, vai exigir de nós ferramentas e estratégias emocionais, ok? Então, ontem nós aprendemos a identificar. Oi, Buxilito. Nós aprendemos a identificar, certo? Qual é os dois lados, qual é esses dois jogos, né? Se eu estou sentindo fome emocional, se eu estou sentindo fome física, né? Uma vez que eu entendo que existe a fome física e a fome emocional, e nós aprendemos isso ontem, hoje nós vamos aprender a identificar. E, Ana, qual que é o benefício, né? O que acontece quando eu aprendo a identificar? Então, vamos lá. O grande poder, né, de identificar a fome física e da fome emocional e saber separar isso é ter a clareza para que a gente identifique nos próximos passos se eu estou tendo um comportamento tóxico. O que é um comportamento tóxico? Ou seja, se eu estou misturando as coisas, se eu estou usando ferramentas emocionais, ferramentas físicas, comida, para suprir necessidades emocionais. Então, isso vai ficar muito claro hoje. Quando a gente entender lá na frente sobre as 7 características da fome física e da fome emocional, a gente vai conseguir exatamente identificar e ter clareza, né, se o meu comportamento diante disso, ele é um comportamento bom ou se ele está sendo um comportamento tóxico.
E o que é esse comportamento tóxico? Vamos começar a entender? Vamos começar a avançar? Então, se você chegando, boa noite, vai mandando essa live, vai chamando todo mundo para ir chegando, boa noite. Seja muito, muito bem-vinda. Então, como é que eu consigo identificar? Oi, Marila, boa noite. Então, como é que eu vou conseguindo identificar isso? A fome emocional, ela não é um transtorno, mas ela é um comer transtornado. E que tem, na grande maioria das vezes, um fundo comportamental, ou seja, um fundo, uma raiz emocional. Então, aqui nós não estamos falando de compulsão alimentar, que é um transtorno, mas nós estamos falando de um comer transtornado, que tem, em si, na maioria das vezes, esse fundo comportamental, ou seja, raízes emocionais. E qual é a característica, Ana? Qual é a característica desse comportamento? Desse comportamento ruim, desse comportamento tóxico, desta fome emocional? É buscar na comida uma forma de encontrar sensações agradáveis. Uma forma de buscar, de encontrar sensações agradáveis. Lembra do que a gente falou ontem? Buscar prazer. Lembra que nós somos movidas por duas forças, buscar prazer e aliviar dor? Lembra que nós aprendemos isso ontem? Então, quando eu tenho um comportamento tóxico chamado fome emocional, quando eu misturei as coisas, quando eu baguncei as coisas, eu tendo a ter esse comportamento, porque a característica dele é buscar uma forma de encontrar sensações agradáveis, buscar prazer ou se livrar de sentimentos ruins, aliviar a dor. Então, lembra da história do lenhador, né? O esforço inteligente é eu não fazer esse esforço o tempo todo. Se eu estou todo o tempo buscando prazer, aliviando dor pelo caminho errado, se eu estou todo o tempo fazendo esse esforço, usando ferramentas erradas para suprir as minhas necessidades emocionais, eu tendo a sofrer com isso. Eu tendo a sofrer com isso. Então, nosso caminho aqui, nosso trabalho aqui é a gente aprender isso. Qual é o jogo? Hoje nós vamos identificar as características da fome física, as características da fome emocional, para você saber qual é a característica do seu comportamento, como você se comporta em relação à comida, como você se relaciona em relação à comida no seu dia a dia, nas festas, nos aniversários, nos lugares, como é o seu comportamento. Para a gente entender se nós estamos nessa linha do comportamento tóxico, de buscar na comida o alívio, de buscar na comida o prazer, essa sensação agradável, ou se livrar das nossas dores. Boa noite, Bernardina, boa noite, Débora. Vão ser chegando. Então, a gente vai agora falar um pouquinho dessas características. Eu quero que você preste muita atenção. Se você não pegou papel e caneta ainda, nós estamos em aula. Isso é uma aula. Se você colocar, e eu espero que você coloque, né? A gente não vem aqui para falar simplesmente. Eu quero que vocês aprendam isso em relação às lives, sabe? Muitas vezes a gente entra nas lives e a gente vai com aquela sensação assim, quero aprender alguma coisa. Preciso aprender alguma coisa, mas a gente não anota, a gente não coloca isso em prática. E uma das coisas que precisa aterrissar para a gente é que a mudança, ela precisa minimamente, você precisa pegar isso, tudo que a gente vai aprender, isso aqui é um conceito poderoso de mudança, conceito poderoso de transformação, onde a gente, no final, vai ter uma clareza e as coisas muito práticas para você aplicar, para você fazer, para você executar. Então, não simplesmente ouça, sabe? Coloque uma coisa, escolha uma coisa daquilo que faz realmente sentido para você, daquilo que
que você ouviu e falou, nossa, isso eu realmente preciso mudar, isso eu realmente preciso fazer. Nós estamos aqui, isso é uma sequência, né? Nós estamos caminhando para uma jornada, então nós temos vários dias de aprendizado, tá? E tudo que você pegar, e tudo que você aprender, tudo que você executar, você consegue mudar, você consegue transformar, né? Esse é o grande benefício do conhecimento, da sabedoria, da informação, sabe? Não apenas ouça. Isso eu quero pedir para você com todo o meu coração. Não ouça apenas. Anota, anota. Quando você anota, quando você comenta, quando você participa, né, a gente entra na mesma frequência cerebral. Então, aquilo que está fazendo sentido aqui para mim, as sinapses neurais, né, aquilo que está sendo construído aqui para mim, também vai sendo construído para você. Então, quando a gente alinha a nossa frequência, o meu aprendizado e o seu, você tende a absorver isso de uma forma muito poderosa, tá? Então, anota e coloca tudo isso em prática. Nós vamos aprender hoje a identificar. Ontem nós entendemos quais são os dois jogos. E hoje nós vamos aprender a identificar qual é de fato o jogo físico e qual é de fato o jogo emocional. Como é que eu entendo? Como é que eu vejo? O que que acontece comigo? O que acontece? Quais são os sinais, né, que a minha fome é física ou que a minha fome é emocional? Vamos entender um pouquinho isso? Por que, né, gente, que a gente está aprendendo isso tão no profundo, né? Por que que aqui a gente sempre vai para o profundo do emagrecimento? Porque a gente é adulta, né? A gente é adulta. Eu falo com mulheres adultas, mulheres que têm uma vida, mulheres que têm uma história, mulheres que têm uma relação complicada com a comida, né? Mulheres que não sabem lidar, mulheres que não comem da forma que gostaria, não têm uma relação saudável, né? Eu tenho alunas, assim como eu, né, que tinha esse comportamento, essa característica. Então, eu tenho alunas que comem escondido, alunas que comem de madrugada. Então, assim, existe algo muito duro, muito penoso, muito dolorido nesse comportamento chamado fome emocional. Sabe, como analista comportamental, sabe, como alguém que estuda inteligência emocional há muitos anos, eu sei que quando a gente aplica e a gente entende essa ligação das nossas emoções, né, principalmente nos tempos de hoje, né, onde existe muita informação, muito barulho, muito ruído, e a gente está se deixando levar. Então, a gente fica primeiro emocionalmente doente, para depois ficar fisicamente doente, né? Então, são sempre aquelas doenças psicossomáticas. É quando eu vou tendo uma sobrecarga emocional tão grande, eu vou ficando tão amargurada, tão ressentida, tão chateada, né? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções vão ficando tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eles viram físico, né? Então, oi, Angelinha, boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Então, isso vai virando físico, né? Mas lembra que eu falei para você que a fome emocional, esse comportamento, né? Esse comportamento, ele tem fundo comportamental e emocional. Então, de 80% a 90% desse comportamento, ele tem raízes emocionais, que nasceram de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, né? Então, tudo aquilo que é excesso, todo o excesso, né? Eu sei que hoje, quando a gente vai lidar com o emagrecimento, a gente tem que pensar na nossa autoimagem, né? Na forma como a gente se vê, na forma como a gente enxerga. Então, em um mundo onde a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a nossa imagem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga sobre nós mesmas, reflete e gera a nossa realidade. Então, pensamentos não são nuvens, não são bolinhas, eles são reais.
Pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram comportamentos. Então, a gente realmente é fruto de uma história que a gente contou, de algo que a gente acreditou e Paty. Então, assim, né, como crenças, né, Paty? Assim como crenças de dinheiro, né? Nós vamos falar isso lá para frente, mas o nosso comportamento, o excesso de peso, a deformação do nosso corpo, esse comportamento tóxico chamado fome emocional, onde eu baguncei, onde eu estou desequilibrada, nada mais é de uma história que está rodando aqui dentro de mim, de uma programação, né? Assim como crença de dinheiro, né, Patrícia? Então, assim, quando eu tenho crenças sobre a comida, a forma como eu enxergo a comida, a forma como eu me relaciono com a comida, a forma como eu vejo a comida, isso impacta diretamente se eu vou ser magra ou se eu vou viver uma vida gorda, se eu vou viver uma vida em excesso de peso, se eu vou viver uma vida inteira inflamada. Então, qual é a historinha que eu escutei? Qual é a minha relação com a comida? O que eu tive, o que eu não tive? Faltou comida para mim? Sobrou? Oi, Mica! Sobrou comida para mim? Eu precisei comer arroz, né? Eu lembro que em aula, esses tempos, a gente estava falando muito sobre isso, né? Existe muito aquela coisa, né, de como a gente teve muita falta, então, eu não podia comer isso, eu não podia comer aquilo, eu acabo excedendo, né, então eu acabo comendo demais, o famoso eu mereço, eu nunca tive. Então, eu vou comprando comida, eu vou comendo coisas para suprir necessidades. Então, é tudo sobre sua relação com a comida, né? A sua relação, a forma como você se relaciona. E a forma como você se relaciona com a comida é a forma como você vê, a forma como você enxerga. Tudo bem, meu amor? A forma como você aprendeu. E assim é como tudo na vida. Quando eu estou falando aqui, eu estou indo para o profundo do emagrecimento. Por quê? Porque a gente enxerga a comida e tudo, né? O dinheiro, os nossos relacionamentos, casamento, a nossa vida, a nossa casa, as nossas conquistas, nós enxergamos tudo através de um óculos chamado crenças, aquilo que a gente acreditou, né? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente põe foco, né? Como diz Daniel Goleman, aquilo que a gente foca é a nossa realidade, o foco é a sua realidade. Então, se a gente foca na comida, se aquilo que a gente falou na aula de ontem, né? Se toda hora que eu tô com medo, tô frustrada, tô ansiosa, tô angustiada, tô preocupada, eu como, significa que o foco que eu dou para a comida, o olhar que eu tenho para a comida, ele é um olhar desequilibrado, né? Ele é um olhar, ele é um comportamento ruim, que a gente chama, né, de comportamento tóxico. Então, a fome emocional, ela tem uma raiz emocional. Ela tem uma raiz comportamental. Então, o ato de comer escondido, o ato de comer mais, né? Esse buraco no estômago que a gente fica tentando, a gente vai entender muito sobre isso agora, quando a gente falar das 7 características da fome física e da fome emocional. E é uma verdade, né? Então, por que que... Vamos entrar nas características para eu não antecipar aqui isso que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês anotem essas 7 características para a gente falar isso bem a fundo, tá? Mas só para dar um spoiler aqui das características, isso que a gente sente, isso que a gente vive, isso que eu vivi durante anos, isso que as minhas alunas vivem e que eu recebo muito, muito aqui no Instagram, né, das mulheres que não são minhas alunas diretamente, mas que estão aqui o tempo todo, né, comigo, aprendendo, me mandando mensagem, é que a gente, de fato, tenta suprir, tampar buracos, resolver coisas com algo que não dá para resolver, né? E aí, eu quero começar por essa característica, né? São 7 características que diferenciam fome física e fome emocional. E eu quero começar dizendo o seguinte, eu vou começar lá na sexta, que era sobre isso que eu estava falando. Uma característica da fome física e da fome emocional é que a fome física, quando você come, ela traz uma sensação de saciedade.
saciedade. Quando você está com fome, o seu estômago ronca, que você está com fome, você come, você se sente saciada, você se sente satisfeita. Ao contrário, nessa sexta característica, se a fome física ela me dá saciedade, bem-estar, aquela sensação de tô ok, comi, tô tranquila. A fome emocional, você não fica saciada. Você come, seu estômago tá cheio, você tá, sabe aquela coisa de tá com a comida aqui na garganta e você não consegue parar de comer? A fome emocional, ela tem uma característica de não ter saciedade. Então, seu estômago tá cheio, mas você não consegue parar de comer. Você acabou de almoçar e você fica procurando coisas para comer. Então, a fome emocional, ela tem essa característica de tentar tapar. Porque quando a gente está com fome física, a gente não costuma dizer assim, nossa, eu tô com tanta fome, parece que eu tô com um buraco no estômago, né? De tanta fome que eu tô. Quem já sentiu fome? Às vezes você passa o dia todo sem comer, ou acontece algum imprevisto, você de repente pulou uma refeição, alguma coisa, e realmente você ficou um tempo a mais, você ficou com muita fome. Então, a gente usa essa expressão, né? Nossa, parece que eu estou com um buraco no estômago. Quem já ouviu essa expressão? Eu estou com tanta fome que parece que eu estou com um buraco no estômago. Só que quando essa fome, esse buraco no estômago, ele é físico, e eu como um prato de comida, um prato de arroz e feijão, uma carne, uma salada, eu como, eu fico satisfeita. A fome emocional não acontece isso. O buraco não fecha. O buraco não tampa. Eu não fico saciada. Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, e aquilo começa a me dar um excesso de peso, né? Começa a vazar pelos poros, né? Então, meu braço fica grande, a minha barriga fica grande, a minha perna fica grande, as minhas costas ficam grandes, a minha bunda fica grande, porque eu tô comendo mais do que eu preciso. Porque a minha fome não é mais uma necessidade física, é uma necessidade emocional. A necessidade física, ela tem um limite, ela tem um limiar, ela tem algo que vai dizer assim, chega, tá bom. A fome emocional, você come de novo, você quer satisfazer o seu prazer, você não para de comer, você vai de novo. Então, essa sexta característica da fome física e da fome emocional é uma das mais evidentes, oi tia, uma das mais evidentes quando o nosso comportamento é ruim. E aqui a gente consegue ter clareza de que eu estou tendo um comportamento tóxico, de buscar na comida o alívio e o prazer. O alívio e o prazer. Então, lembra de ontem da nossa aula? Se eu trilhei esse caminho e o meu cérebro agora conhece que a minha vida é ruim, meu relacionamento está ruim, meu trabalho está ruim, eu não estou tendo prazer em nada, eu olho para o espelho e me sinto feia. E nada tá bom, e nada tá bom, e nada tá bom. Onde eu aprendi a buscar prazer? Onde eu aprendi? Onde o meu cérebro aprendeu a buscar prazer? Na comida. Então, eu como e eu tenho boas razões para comer, né? O nosso cérebro, ele sempre vai, quando a gente está aqui no presente, ele busca no nosso passado, ele faz esse movimento, né? A doutora Caroline Leavitt, no seu livro Ative Seu Cérebro, ela fala muito isso. Então, a gente não reconhece aquilo que a gente não vê. Então, esse processo, esse projeto que a gente está fazendo, essa jornada, é para que você entenda que enquanto você não experimentar isso, enquanto você não entender isso, enquanto você não vivenciar isso, enquanto você não experimentar a saciedade, você não experimentar o domínio, o controle, enquanto você não disser seu primeiro não, enquanto você não dominar sobre os alimentos, né? Dominar sobre aquilo que está dominando você, né? Esse comportamento que fica o tempo todo levando a gente para o fracasso, levando a gente para o desequilíbrio, levando a gente para a frustração. Enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não experimento isso, eu não sinto isso. Eu posso falar isso para você, eu posso dizer isso para você, mas é por isso que todo final de aula, oi, Li,
Todo final de aula a gente faz uma tarefa, a gente exercita. Então, eu dou exemplo para você, mas eu peço para você, exercite. Porque mudança de mentalidade é metanoia. E metanoia é uma mente acima da minha racionalidade. É acima de você tentar racionalizar o que eu estou falando. Você precisa mesmo experimentar saciedade. Você precisa experimentar o controle, autodomínio. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa... Tudo bem, meu amor? Você precisa aprender. Só que isso você só vai sentir que você é uma mulher que dominou sobre aquilo que te dominava, que você é a protagonista das suas escolhas, que as suas escolhas alimentares mudaram, que elas são de qualidade. Gente, eu quero que vocês entendam com amor isso, tá? Toda vez que eu falo aqui de escolhas de qualidade, né? Vocês estão todo o tempo aqui, a maioria de vocês olha, a maioria de vocês tem aqui, veem as coisas. Então, assim, você aprender a escolher melhores alimentos, você aprender a fazer escolhas alimentares melhores, você aprender a identificar se a sua fome é física, se a sua fome é emocional. E a gente vai aprender ferramentas para isso, tá? Então, a gente está em um caminho, a gente está caminhando. Então, a gente vai aprender as ferramentas para identificar isso. Ferramentas necessidades físicas, ferramentas físicas, necessidades emocionais, ferramentas emocionais. Então, eu vou entregar para vocês ferramentas emocionais, para a gente parar de ter esse comportamento. Misturou, né? Misturou o que não podia ser misturado. Quando eu misturo fome com emoções, eu tenho um comportamento ruim. E comportamentos ruins têm consequências. Então, se eu tenho um comportamento ruim dentro do meu relacionamento, eu vou ter uma consequência no meu relacionamento. Se eu tenho um comportamento ruim com o meu dinheiro, eu vou ter um problema financeiro. E se eu tenho uma relação ruim com a comida, eu vou engordar. Eu vou ficar gorda para o resto da minha vida, porque eu não consigo resolver. Então, eu penso em dieta, eu falo em dieta, eu faço dieta, mas eu não emagreço. Eu estou todo o tempo falando de dieta. Então, é por isso que a gente precisa entender qual é esse caminho, qual é esse andar. Então, primeira característica que a gente falou, ele traz a fome física, traz a sensação de saciedade, e a fome emocional, ela traz essa sensação de vazio, de buraco. E aí, isso é impreenchível com comida. Você pode comer até explodir, que você não consegue tapar esse buraco, porque ele não é físico. Ele não é físico. Ok? A gente vai avançar e a gente vai entender isso, ok? Mas eu preciso que você entenda isso. Esse buraco que você está tentando tapar no estômago, ele não é físico. Você pode comer o que você quiser e ele não vai tapar. E ele não vai tapar. Porque ele não se, esse tipo de buraco não se tampa. Próxima característica. A fome física, ela traz sinais de necessidade. Então, é quando você sente realmente necessidade. O seu estômago ronca, você sente fraqueza. Então, a fome física, ela tem sinais físicos. A fome emocional não tem. A fome emocional é aquela vontade. Sabe aquela vontade, né? Que por vezes você acabou de comer e você está com vontade de comer. Você está com vontade. Você fala, cara, mas eu não estou com fome, eu acabei de comer. Mas aquilo na sua cabeça fica repetindo a comida, como sabe, estou com vontade, vontade. E aí a gente vai para a segunda característica. Porque a fome física, se ela é uma necessidade, ela não é específica. Então, se você está com fome, você vai comer qualquer coisa. Você já viu isso, né? Às vezes alguém está com fome, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho nada de bom para comer. A pessoa fala, não, eu quero qualquer coisa, porque a pessoa está com fome. Alguém já bateu na sua porta, né? Às vezes as pessoas, um morador de rua, quando ele bate na sua porta, e às vezes você fala assim, olha, mas eu não tenho comida e tal, né? Ele fala, não, qualquer coisa. Quem já ouviu essa frase, né? De alguém que está com fome. Um exemplo muito bom é um morador de rua que está com uma fome mesmo. E você diz, não, eu não tenho um prato de comida. Ele diz, não, qualquer coisa. Fome física não é específica. Você vai comer qualquer coisa. Você vai comer qualquer coisa. A fome
emocional, ela é essa vontade e ela é específica. Então, assim, se você abre a geladeira, aí você olha ali e você fala, só tem, sei lá, arroz e feijão. Aí você fala, mas não tô com fome de arroz e feijão. Ou você abre a geladeira, de repente tem um queijo, tem um ovo, né, tem uma fruta, e você fala, não tô com fome de fruta. A fome emocional, ela é uma fome específica. Ela é uma fome que ela tende a te levar para uma especificidade, ou seja, um alimento específico. E aí a gente vai entrar na próxima característica. Qual é esse alimento? A fome física, ela tem um desejo, né? Um apreço por aquilo que é mais nutritivo. Lembra da história do morador de rua? Então, o que que ele quer? Ele quer algo que nutra o corpo dele. Então, quando ele diz assim, qualquer coisa, então ele está dizendo qualquer coisa que mate a minha fome física. Entendeu? Quando ele está dizendo isso, ele não está esperando que você dê um bolo para ele. Ele está esperando que você dê um ovo cozido, que você dê uma fruta, que você dê um pão, né? Um pão com ovo, um pão com manteiga. Então, muitas vezes, é isso que ele está esperando de você. É isso que ele está esperando. Ele está esperando de você algo que nutre o corpo dele. Ao contrário dessa fome emocional, como ela vem da vontade e como ela é muito específica, ela busca alimentos prazerosos. O que é um alimento prazeroso para o nosso cérebro? Um alimento que joga lá em cima o prazer. Então, nós temos alguns neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina, e o mais, assim, né? O alimento que mais atinge, que bate esse prazer lá em cima, é esse alimento que atinge as nossas vias mesolímbicas dopaminérgicas, né? Que é por onde passa a dopamina no nosso cérebro. E esses alimentos, o alimento que mais faz isso, é quando você pega um alimento, mistura ele, gordura com açúcar. Então, quando você pega um alimento que tem na sua composição gordura e açúcar, sabe o bolinho, o bolo, o biscoitinho, a bolachinha, né? O sorvete. Por que que esses alimentos a gente não... O chocolate. Por que que esses alimentos a gente come até o fim? A gente come e não consegue parar. Porque quando eu misturo açúcar com gordura, eu tenho uma dose química de prazer. E esses alimentos, eles foram feitos, e quando eu digo feitos, é porque eles não são naturais. E se você voltar para a natureza, na natureza não existem alimentos que têm gordura e açúcar junto. Se você pegar uma fruta muito doce, que tem muito açúcar, ela tem baixo teor de gordura. Por exemplo, a banana. A banana ela é muito doce. O índice glicêmico da banana é muito alto, né? Ela é uma fruta que você, quando você está em um processo em que você quer realmente emagrecer, ela é uma das frutas que você tem que deixar ela pro de vez em quando, né? Porque lembra do princípio da fruta, né? Que a gente já conversou aqui, né? Fruta é sobremesa e fruta é a sobremesa da natureza. Então, dependendo da fruta que você escolhe, ela é doce, tá? Então, ela tem frutose. Então, eu preciso cuidar um pouquinho com isso também. Mas, por exemplo, nesse exemplo da banana, como ela é muito doce, né? E a gente sabe que as bananas hoje são muito doces. Quando eu pego uma banana que tem alto teor de açúcar, ela não tem gordura. Ela não tem gordura. A natureza não misturou gordura com açúcar. E, pelo contrário, quando eu pego, por exemplo, um abacate e um coco, que tem um alto teor de gordura, ele é um alimento que tem baixo índice glicêmico. Ele não tem muito açúcar. Então, na natureza, não existe essa junção, não existe essa mistura. Mas isso o homem fez. O homem fez por quê? Porque a indústria alimentícia, ela sabe como você funciona. Olha só.
A indústria alimentícia, a indústria do entretenimento, a televisão, eles sabem como a gente funciona. Oi, Fran, eles sabem como a gente funciona. Nós somos seres límbicos, nós somos seres emocionais, que estamos aqui todo o tempo buscando essa dose de prazer. Então, quando eu produzo, quando eu como indústria alimentícia, eu produzo um chocolate que vai te dar o prazer que você está buscando, ou quando eu dou para você um alimento que vai te dar o prazer que você não está encontrando em outro lugar, eu tendo a entregar para você algo que você está buscando, que você quer. Mas como que eles sabem disso? Porque isso é um princípio. Porque é assim que a gente funciona. É assim que a gente funciona. E quando a gente está com esse sistema, né? Esse sistema de recompensa enfraquecido, eu tendo a buscar esses alimentos mais prazerosos o tempo todo. Então, eu sou alguém viciada pelo prazer. Viciada pelo prazer. Tem um livro que eu não comprei, ele está na minha lista para comprar. Eu não sei se chama Geração Dopamina, alguma coisa dopamina, eu acho que é Geração Dopamina. E ele está na minha lista para comprar. Mas olha só, e ali o autor ele traz isso. Eu não lembro agora se é um autor ou uma autora, mas eu lembro que no prefácio ele fala muito sobre isso, né? Que hoje, e cada vez mais, a gente está em uma sociedade onde quanto mais prazer, melhor, e quanto mais rápido, melhor. Por quê? Porque nós estamos viciadas em prazer. Nós estamos querendo fugir da dor o tempo todo, né? Então, a gente está virando bicho. A gente luta ou foge o tempo todo. E esse movimento de buscar na comida o prazer, porque ele é imediato, enfraquece você. Enfraquece você. Deixa você fraca. Deixa você em uma posição que você não nasceu para estar. Deixa você em uma posição de vítima. Deixa você triste porque você não consegue ficar feliz com o seu corpo. Porque você começa a ter vergonha. Porque você não se sente bem. Porque você não tem disposição. Então, esse comportamento leva você para alguém que não é você. Não é você. Porque você foi feita para estar no controle, para estar no domínio, para estar no governo das tuas escolhas, das tuas decisões de qualidade, para escolher alimentos de qualidade, para escolher ambientes de qualidade. Mas quando eu não consigo escolher, significa que eu venho todo o tempo fazendo tantas escolhas ruins que agora eu me enfraqueci o meu sistema de recompensa. Eu estou viciada no prazer. E isso começa com esse comportamento emocional, mas ele vira físico. Uma hora ele vira físico, porque todo corpo obeso, ele é um corpo doente. Todo corpo acima do peso, ele é um corpo inflamado, metabolicamente inflamado, fisiologicamente doente. Então, sem apologias aqui, tá? Sem ideologia, sem apologia, porque assim, obesidade não combina com saúde. Nunca combinou, não é hoje que vai combinar, não é amanhã que vai combinar. Não é. E quando eu digo, oi, Fran, quando eu digo que você ganhar essa musculatura emocional para fazer melhores escolhas, não significa que você precisa abrir mão das coisas. Não precisa abrir mão. Você vai comer sua pizza, você vai comer seu lanche, você vai tomar a cerveja que você gosta, você vai tomar o vinho que você gosta, você vai continuar comendo essas coisas. Porque isso não é saudável. Quando a gente fala de escolhas de qualidade, boas escolhas alimentares, eu fui viajar no mês passado, né, em dezembro, eu tive um treinamento em São Paulo. E eu encontrei um amigo que a gente conversa há anos, né? Porque eu sou do mundo online, né? Vocês sabem disso, né? Então, assim, a gente conversa há anos e a gente nunca tinha se encontrado presencialmente, a gente nunca se conhecia fisicamente. Eu fui para São Paulo e a gente foi se conhecer.
E aí a gente saiu e ele falou assim, Ana, eu tenho uma pizzaria incrível que você vai amar. A gente pode ir? Eu falei, a gente pode ir. Porque o conceito de alimento saudável, não é você dizer assim, eu não como isso nunca mais, eu não faço isso nunca mais. Porque o alimento saudável é aquilo que você come com quem você ama também. Então, eu sei que a gente tem a comida como cultura, e a gente vai falar isso mais para frente. Mas quando eu digo, né, e esse é um dos bloqueios que eu preciso trabalhar tanto nesse conceito errado que a gente tem de dieta, porque quando eu penso em dieta, eu penso, nossa, perdi a liberdade, né? E as pessoas enxergam isso, as pessoas veem isso, né? As pessoas perguntam isso para mim, porque como eu fiz dieta uma vida inteira, as pessoas que trabalharam comigo, né, que me veem depois de muitos anos, falam assim, mas você ainda faz dieta? Eu falo, não, eu não faço mais dieta. Não, eu não faço mais dieta, porque o dia que eu tô com vontade de comer qualquer coisa, eu como. Porque eu aprendi a falar sim, eu aprendi a falar não. E o autodomínio não está em falar sim. O autocontrole não está no sim que você sabe falar, está no não que você aprende a falar. O meu desejo aqui, a minha missão aqui, é levar você para o seu próximo nível. É levar você para o seu próximo passo. É levar você para a próxima fase. Quando eu digo para você que quando eu te ensino e você aprende a habilidade de falar não, você assume um controle que talvez você nunca experimentou. Talvez nunca você sentiu isso. Só que isso é poderoso. Isso é o poder. Isso é o poder. E mulheres precisam entender o poder que elas têm sobre aquilo que elas realmente querem fazer. E a comida é uma coisa delas. Se você não domina sobre a comida, se você não domina sobre as suas escolhas, se você não domina sobre você, você não domina sobre nada. Aqui você perde a sua autoridade como mãe. Aqui você perde a sua autoridade, o seu papel como esposa. Aqui você perde o teu papel quanto mulher. Então, essa coisa de falar com as mulheres em relação ao emagrecimento, e eu poderia focar nisso. Poderia falar sobre isso. Eu poderia ensinar para você aqui 5 estratégias que você emagreceria 5, 10, 15 quilos muito rápido e que isso seria o suficiente. Mas essa não é a minha missão de vida. Não é isso que faz eu estar aqui, não é isso que me move, não é isso que eu quero, é além disso, é mais que isso. Oi, Renato, é mais que isso, é para além do emagrecimento, é para além. Então, quando eu entendo isso, eu entendi o profundo do meu comportamento, ok? Então, vamos lá. Nós falamos sobre a necessidade versus vontade. Nós falamos sobre a fome que é genérica para aquela que é específica. Nós falamos para o desejo, né, por alimentos nutritivos e o desejo por alimentos prazerosos, quando a fome é emocional. Nós falamos sobre aquela sensação de saciedade, de satisfação em relação à não saciedade, ao buraco que nunca tampa. E aí a gente agora tem a sexta e a sétima. A sexta característica é que a fome física, eu estou passando um pouquinho do horário, mas a gente está terminando, tá? A fome física, ela surge de forma gradativa. Então, assim, eu acabei de almoçar, eu vou fazer minhas coisas, eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, e aí, no final da tarde, a fome está ali de novo. Por quê? Porque está perto da hora do jantar, de repente está chegando a hora de comer de novo. Então, ela é gradativa. A fome emocional, ela surge impulsivamente. Então, do nada, você sente fome. Do nada, a fome vem. E aquela fome, né? Aquela fome que parece que faz 10 anos que você não come. Essa é uma característica muito forte da fome emocional. E a sétima e última característica para a gente terminar, essa é de doer. Literalmente. Essa é de doer. A sétima característica
é que a fome física, ela traz esse sentimento, e aqui eu estou usando com propriedade a palavra sentimento. A fome física, ela traz um sentimento de satisfação. E chega a ser aquele sentimento de gratidão. Quando você come, você fica satisfeita. Você fica feliz. Você se sente bem porque você comeu. A fome emocional, ela não traz esse sentimento. A fome emocional, quando você termina de comer, ela traz uma sensação de culpa, de arrependimento, de frustração, de descontrole, de incapacidade. De todas as pessoas que eu converso com as minhas alunas, que eu pergunto, pessoas que me procuram nos bastidores, né? Porque nem sempre é confortável. Existem verdades, existem coisas que a gente vai escutando e a gente vai aprendendo ao longo quando a gente vai trabalhando com pessoas, quando a gente vai olhando para as pessoas, quando a gente vai ajudando as pessoas a passar para o próximo nível delas mesmas, você não imagina a quantidade de coisas que as pessoas passam, que as mulheres passam. Esse sentimento de culpa, de dor, de frustração, de comer escondido, ele é muito doloroso. Ele é muito difícil. As mulheres se sentem as piores pessoas do mundo. As mulheres, elas estão se sentindo as piores pessoas do mundo. Então, é um sentimento. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. E eu sei disso. Eu sei disso. O emagrecimento, ele não é um passeio no bosque. As estatísticas mostram isso. As pessoas que estão morrendo de obesidade mostram isso. As crianças obesas mostram isso. O descontrole das pessoas mostram isso. É uma guerra. É uma guerra. E acreditem, guerras existem dois lados. E a gente tem que escolher o lado que a gente tem. E a gente tem que escolher. E eu escolhi esse lado. Eu escolhi o lado de levar a mesma liberdade que eu sinto depois de tantos anos do outro lado. Eu não posso guardar isso para mim. Eu não tenho o direito de guardar isso para mim. Eu não tenho o direito de guardar isso para mim. Eu não posso. Eu trabalho todos os dias para melhorar e para fazer que vocês tenham ferramentas precisas. Nós estamos aqui no aquecimento. Daqui 2 semanas, nós vamos iniciar a jornada Torne-se Magra. Um evento onde eu vou entregar para você todas as chaves que você precisa para virar um jogo da sua vida. Ferramentas poderosas, ferramentas que são usadas a nível internacional e que se você aplicar, você transforma a sua realidade. Eu escolhi um lado da guerra. Eu escolhi um lado, o lado de libertar as mulheres, porque eu sei que o excesso de peso é uma prisão. O excesso de peso é uma escravidão. O excesso de peso é um lugar onde você está simplesmente enfraquecida, vitimizada. Eu sei disso. Eu não sei disso porque alguém me contou. Eu sei disso porque eu vivi. Eu sei disso porque eu escuto. Eu sei disso porque eu tenho horas e horas de atendimento individual. Eu sei disso porque eu já escutei muitas histórias. Eu li muita coisa, mas isso não está só nos livros. Isso está nas pessoas, nas histórias, nas almas, na vida das pessoas que estão sofrendo pelo excesso de peso. Eu tenho uma guerra para mim. E eu escolhi um lado. Escolhi um lado. Ok? Vamos lá, estamos em uma jornada, estamos em uma guerra, né?
Em uma guerra, a gente sacode a poeira e faz de novo. Gente, é o seguinte, 7 características, eu vou deixar a live salva, eu vou colocar isso na descrição da live, eu vou pedir para você anotar. E qual é o exercício da aula de hoje? Eu quero que você preste atenção nessas características. Quando você come, isso vem de uma necessidade ou de uma vontade? Essa fome, ela surge de forma gradativa ou de forma impulsiva? Ela é genérica, você comeria qualquer coisa, ou ela é específica? Essa fome, ela tem desejo por alimentos nutritivos? Um ovo mataria sua fome ou não? Ela é específica e prazerosa, né? Alimentos prazerosos. Você sente que você está no controle das suas escolhas ou a comida está no controle? Ou você perde toda hora? Você sente o descontrole, né? Aquilo que a gente falou sobre fome emocional. Ela não é um transtorno, mas ela é um comer transtornado, né? É quando eu como de forma transtornada. Ela traz quando você come de forma física, você tem a sensação de saciedade ou você tem a sensação de um buraco sem fundo? E você traz esse sentimento de satisfação e gratidão com a comida ou você sente culpa? Eu quero que você preste atenção nesses sentimentos. Nós estamos avançando, nós temos muita coisa pela frente. E amanhã nós vamos entender mais profundo sobre isso. Mais profundo, se a gente está comendo pão ou emoção. Eu espero vocês amanhã, às 20 horas e 37 minutos, para a nossa terceira live do Esquenta, do aquecimento para a jornada Torne-se Magra. Até amanhã. Se cuide.